Olá pessoal, nesta aula nós vamos estar vendo então como criar uma prova através do Google Formulários, uma ferramenta interessante do Google, disponibilizada de forma gratuita, e que nós podemos então criar uma prova para podermos fazer uma avaliação do conteúdo que a gente já trabalhou. E esta prova então ela pode ser acessada pelo aluno através do smartphone dele, através do notebook, computador dele, e também a gente pode anexar esta prova, a gente pode endereçar essa prova no nosso Google Classroom e atribuir, então, como eu falei, uma pontuação. Para criar essa prova do Google Formulários é muito simples. O que a gente de fato precisa fazer? Tá? Para criar ela, ou a gente vai no Google e pesquisa por formulários do Google, e aí acessamos a segunda opção aqui, formulários Google, e vamos em ir para formulários Google, ou, né, a forma mais simples ainda, a gente acessa o nosso Google Drive aqui, nos Googles aplicativos, e depois a gente vem em novo e viemos então em formulários Google. Ou seja, dessa forma nós vamos então estar criando uma prova, vamos estar criando um formulário do Google. O formulário Google ele existe basicamente para fazermos pesquisas e perguntas, porém a gente pode adaptar ele a uma prova, a um teste. O que a gente faz aqui inicialmente? Né? Nós temos algumas opções, então, por exemplo, de título. Então, vamos colocar lá, prova de geografia, primeiro ano ensino médio. Ao colocar o título aqui, o título da prova também já muda. Descrição do formulário, o que a gente vai inserir aqui então? Por exemplo, avaliação do primeiro trimestre. Então, é isso, minhas configurações iniciais. O que eu vou fazer aqui agora ainda? Eu posso mudar, então, as minhas cores. Então, posso selecionar outras cores, posso criar cores novas através aqui de uma grade de cores. Então, adicionar. Eu posso também, né, escolher uma imagem de cabeçalho, fica interessante. Vou colocar essa aqui do planeta. Eu posso alterar o plano de fundo da minha prova, então para um azul mais escuro, um branco, enfim. E aqui eu posso alterar a fonte também. Então tenho diversas fontes, eu geralmente uso a fonte básico, porque ela tem uma visualização mais adequada. Aqui, neste olhinho, então, né, a gente vai visualizar como a nossa prova vai ficar ao final. E depois eu tenho aqui as configurações. As configurações são interessantes, né? Elas vão dar a nossa primeira visualização dentro da nossa prova. Primeira coisa que vocês precisam fazer dentro das configurações é começar aqui na parte de testes e marcar a opção criar teste. Assim a gente vai poder atribuir, né, pontuações a questões e permitir, né, que o próprio Google Formulário faça a correção da prova para nós. Então, o que a gente tem aqui? A gente criou um teste, então, agora a gente vai poder colocar pontos, né, para as nossas questões. O que a gente pode fazer também de imediato aqui? É liberar a nota, né, para o aluno, logo após ele terminar, né, a prova, ou, né, posteriormente, depois da revisão manual. Né. Eu geralmente deixo ativado aqui a opção de enviar logo a nota dele. Então, né, as pessoas que responderem podem ver, né, então, quais as perguntas que erraram, ver as respostas corretas, né, e os valores, ou seja, né, quanto que ela tirou, enfim. Então, quais ela acertou, quais ela errou e ver os valores. Eu deixo geralmente ativado, mas a gente pode tirar essas opções aqui também. Em relação à apresentação, essa parte que nós vamos estar vendo mais ao final. E nas configurações gerais, a gente também tem outras opções aqui, por exemplo, limitar a uma resposta. Ou seja, para fazer a prova, a pessoa tem que acessar com o e-mail dela. Para acessar com o e-mail dela, ela precisa ter uma conta no Google também, quase todo mundo tem isso, uma conta Gmail. E ela vai precisar colocar o e-mail dela lá para acessar e para conseguir fazer a prova dela. Então, os participantes podem, né, editar após o envio. Não quero isso, então daqui a pouco a pessoa lá, ela viu que ela errou e ela vai lá e refaz e ela tira uma nota cheia. Geralmente eu não gosto muito dessa opção, mas quem quiser, né, pode colocar. Enfim, fiz as configurações iniciais aqui da minha prova. Lembrando,
essa opção criar teste, ela precisa ser marcada, senão a gente não consegue colocar pontos e o Google não consegue calcular, né, corrigir para mim. Então, salvar. Muito bem. Então, aqui nessa parte de enviar, a gente vai ver mais ao final, e respostas aqui a gente vê depois mais ao final. Então, em relação às perguntas, então criei já meu título, meu cabeçalho, criei aqui então, por exemplo, uma descrição e agora eu vou criar a minha primeira pergunta. A minha primeira pergunta eu sempre coloco da seguinte maneira, isso vai facilitar para vocês e eu vou mostrar isso ao final da aula, que é perguntar: digite seu nome completo. Ponto. Ou seja, ao fazer isso, muitas vezes o próprio Google, né, o próprio formulário já coloca aqui como uma resposta curta. Ele já identificou que é uma resposta onde a pessoa vai colocar uma resposta curta e ele foi lá e inseriu essa opção. Por que de colocar o nome completo? Porque assim, quando eu for ver as respostas, a primeira coisa que vai aparecer aqui é o nome do aluno que vai estar respondendo. E além disso, muitas vezes os alunos acessam por um e-mail que é dos pais e a gente não conhece os pais desses alunos, então a primeira pergunta eu sempre coloco: digite seu nome completo. Porque se a gente for procurar por e-mail, isso vai demorar muito. E assim, tendo a primeira pergunta como digite seu nome completo, eu já vou ter diretamente aí quem é o aluno que respondeu essa pergunta. Então, é uma resposta curta. E eu vou selecioná-la então como obrigatória. O aluno deverá responder esta questão. Então, agora eu vou passar para uma segunda questão, onde a gente vai estar vendo as opções mais completas. Então, por exemplo, segunda pergunta. As perguntas, então, elas podem ser tanto de resposta curta, de resposta de parágrafo, então o aluno vai ter que digitar uma mais curta, uma mais completa. Eu posso colocar perguntas de múltipla escolha, de caixas de seleção, onde ele vai selecionar mais que uma, de lista suspensa, não chego a usar esta opção aqui, mas ainda tem outras opções interessantes, como por exemplo de grade de múltipla escolha, onde eu posso criar, né, duas colunas, né, uma linha e uma coluna, e o aluno pode associar, então associe, por exemplo, as linhas com as colunas. Interessante essa opção de resposta, né? Rotação, 324 horas. Vamos pensar, translação, 365 dias, né? Então, posso criar essas opções de associações. Eu geralmente uso a de múltipla escolha, certo? Então, vou dar um exemplo de questão de múltipla escolha aqui. Quantos dias possui um ano? Então, uma resposta curta aqui, só como um exemplo, e eu vou colocar as opções. Então, 350, 355, 360, 365. Muito bem. O que eu tenho aqui agora? Eu tenho aqui algumas opções, né, de duplicar a questão, né? Então, vou ter duas questões dessas. Eu posso, né, excluir uma questão, e só vai valer uma. Eu vou marcar essa questão como obrigatória. E, além disso, né, eu vou atribuir uma resposta correta e pontos para essa minha pergunta. Então, por exemplo, aqui em cima vocês estão visualizando, né, que eu tenho o total de pontos. Por exemplo, se eu quiser uma prova com 10 questões e ela valendo 10 pontos, eu vou dividir então esses pontos aí ao longo das questões. Então, se vocês querem colocar 10 questões e atribuir um ponto para cada questão, vocês terão então aí, né, os 10 pontos de vocês. Então, eu quero atribuir para esta questão um ponto, né? Então eu já tenho o total de pontos aqui em cima. E além disso, eu vou pegar uma dessas opções aqui, quantos dias possui um ano, e colocar aqui então 365 dias e coloco concluído. Ou seja, está pronta a minha primeira pergunta, né? Já com uma opção correta e já com pontuação atribuída. Como é que o aluno vai visualizar essa prova depois? Então, ele vai visualizar desta forma aqui, certo? Ou seja, ele vai ter que, né, colocar o nome dele, né, e ele vai ter aqui, então, quantos dias possui um ano,
E ele vai ter essas 4 opções, valendo 1 ponto, então. E aqui já aparece, né, que eu tenho aqui questões obrigatórias, que são todas essas que tem o sinalzinho aqui dessa estrelinha. Então, dessa forma, ele vai visualizar. As questões abaixo ele vai visualizar também. Dessa forma, agora nós vamos montar uma outra questão, uma questão número 2. Para adicionar questões, eu só preciso clicar aqui ó, no mais, tá? E ele vai adicionando perguntas, adicionando questões. Eu vou agora criar uma questão onde eu vou inserir uma imagem nessa questão. Muito bem, como é que eu vou fazer então para criar uma questão agora inserindo uma imagem? Eu tenho, né, 2 opções aqui. Eu já peguei, procurei algumas questões aqui com imagem, já peguei e salvei essas 2 imagens na minha área de trabalho, então elas estão aqui. E o que eu faço agora então é o seguinte, eu venho aqui em selecionar imagem ou inserir imagem, eu posso fazer isso tanto por aqui, certo? Ao lado aqui da pergunta, ou posso também adicionar uma imagem por aqui. Tanto faz, as 2 formas funcionam da mesma. Então eu venho por aqui, eu posso pegar, né, no meu caso, fazer o upload de uma imagem, pegar ela diretamente do meu computador. Né, eu posso pesquisar essa imagem por um link, eu posso pegar uma imagem dentro do meu Google Drive, ou posso fazer uma pesquisa da imagem no próprio Google. Então, por exemplo, eu quero um planeta Terra. Posso fazer essa pesquisa pelo Google Imagens aqui e inserir uma própria imagem do Google. No caso, eu vou fazer o upload do. Então, eu venho aqui em procurar, vou na minha área de trabalho e seleciono então esta imagem aqui. Abrir, ela vai carregar e ela então vai estar aqui. E eu ainda posso redimensionar essa minha imagem, quero ela maior, quero ela menor, enfim. Achar uma visualização dessa maneira. E eu venho aqui agora, eu não preciso estar copiando nem digitando. Eu venho aqui, copio a opção. Pergunta copiar. Venho aqui, coloco que ela é da FUVEST. E colo aqui. Ou seja, os climogramas 1 e 2 correspondem, né, respectivamente às áreas assinaladas com as letras. O que eu vou fazer agora? Colocar as opções de resposta. Então, letra A e B. Copiei. Colei. Venho para a letra B, que vai ser a correta. Copio e colo. Letra E, que é a última. Enfim, coloquei as opções aqui. E o que eu vou fazer agora? Marcar ela, né, como obrigatória e colocar ela então como para escolher uma pontuação. Então, para essa questão que é mais difícil, eu quero 2 pontos então. E depois eu venho aqui e como é a letra, a segunda opção que é a correta, vou marcar ela como a opção correta e concluído. Ou seja, agora eu tenho uma questão com imagens, né? Enfim, fica uma maneira diferente de eu criar questões. Quero visualizar a minha prova? Simples, tenho ela aqui então. A única coisa que a gente precisa tomar cuidado nessa opção de configuração de prova, né, vou criar uma outra pergunta. Nessa opção de configuração de prova, é, por exemplo, né, quando eu quero inserir essa imagem aqui. Ó, a questão está relacionada à paisagem vegetal a seguir. Nesse caso aqui, eu vou ter que colocar todo esse texto aqui primeiramente. Além disso, eu vou ter que colocar este texto aqui também. Eu não consigo criar no Google Formulários, opções aonde eu posso inserir um texto, colocar uma imagem e inserir um texto depois. O texto eu preciso inserir ele todo de uma vez e depois, né, pegar aqui e inserir esta imagem. Então, tem este pequeno detalhe, muitas vezes, que a gente tem que cuidar para a gente não cometer nenhum erro. Então, por exemplo, ao invés de colocar aqui a questão está relacionada à paisagem vegetal a seguir, eu vou colocar, então, por exemplo, abaixo. Vou modificar um pouco o texto. Né? A paisagem vegetal apresentada encontra-se em pequena área do Brasil, caracterizada pelos seguintes tipos de clima. Então, eu vou colocar as opções ali embaixo. Não vou fazer essa questão aqui agora. Quero excluir ela, então venho em excluir. Outra configuração que a gente tem aqui no Google Formulários é, por exemplo, vocês podem criar uma prova e vocês podem dividir ela por setores, então.
por exemplo, neste meu primeiro setor, eu quero colocar apenas questões, né, de ordem, por exemplo, de geografia, vou dar o exemplo, de geologia. Depois eu quero colocar um setor somente de questões que envolvam clima. Depois somente de questões que envolvam dinâmicas urbanas. Para fazer isso, eu vou criar essa opção aqui, ó, adicionar seção. Ou seja, aqui eu vou colocar, então, ó, eu tenho a seção 1, que eu coloquei aqui, seção 1 de 2, que eu criei meu cabeçalho, enfim. E eu coloquei aqui, então, por exemplo, na minha seção, climas do Brasil. Quero uma outra seção, que é sobre, por exemplo, geologia do Brasil. Ou seja, eu vou criando seções, eu vou separando as questões também. Daniel, posso colocar uma seção logo abaixo deste meu título? Pode. Então, por exemplo, vou criar uma outra seção aqui. Agora sim. Movimentos da Terra. Então, coloquei aqui essa seção. Eu posso também arrastar essas questões, eu posso colocar, movimentar essas seções também. Então, posso, por exemplo, mover essa seção, né, para baixo. Então, vou selecionar, por exemplo, que ela venha parar aqui. Eu posso movimentar essa seção também. Então, eu tenho todas essas opções aqui. Além disso, eu ainda posso, por exemplo, excluir a seção, né? Quero excluir ela. Ok. Eu posso, por exemplo, também adicionar outros tipos de questões. Enfim, vou fazer aqui. Ou seja, uma coisa que a gente precisa tomar cuidado é, por exemplo, a seção Movimentos da Terra, ela compreende essas questões aqui. Se eu excluir esta seção, por exemplo, eu vou excluir todas as questões que eu criei. Então, cuidado com isso. Vou desfazer aqui. E, por exemplo, Daniel, eu queria inserir uma questão entre essa e entre essa daqui. Eu posso movimentar elas desta forma aqui, ou eu posso, daqui a pouco, clicar aqui, e eu quero inserir uma questão aqui embaixo. O que eu vou fazer? Eu vou adicionar uma questão, e ela vai ser criada entre quantos dias possui um ano e a questão, então, do mapa ali do Brasil. Quero excluir a questão, não quero mais essa questão aqui, eu posso excluir. E, por fim, quando a prova estiver pronta, eu posso visualizar esta minha prova. E aqui, pelas sessões, ela vai dar ela vai trazer uma visualização bem diferente. Então, por exemplo, aqui eu estou fazendo a prova através, das sessões. Então, prova de geografia, primeiro ano do ensino médio. Eu não tenho nenhuma questão aqui, então, que eu vou dar as minhas introduções iniciais, vou para a próxima. Então, a primeira sessão, questões sobre clima do Brasil. 3 questões lá o aluno resolve e vai para a próxima sessão. Seção sobre movimentos da Terra. Então, aqui, por exemplo, eu teria excluído essa pergunta, digite seu nome. E aqui eu vou colocar, então, quantos dias possui um ano. Vou responder, enfim, vou para a próxima sessão. Não tem mais nenhuma. E o aluno, então, vai finalizar a prova dele. Enfim, pessoal, chegamos ao final desta aula. Foram as primeiras introduções, as primeiras noções de Google Formulários. Eu vou, para a próxima aula, editar toda a prova, vou finalizar toda a prova, e nós vamos estar vendo como enviar essa prova para o nosso aluno e como adicionar essa prova ao Google Classroom, onde a gente vai atribuir, então, pontos tanto para a prova e pontos tanto para os alunos que acabaram, então, enviando essa prova, devolvendo essa prova para a gente e colocar isso tudo lá no Google Classroom bonitinho, onde a gente já viu nas últimas aulas como atribuir respostas e outras atividades e pontuá-las também. Então, na próxima aula nós já vamos estar vendo, então, a prova toda ela concluída. Vou criar e editar aqui uma prova completa e mostrar para vocês como fazer o envio e como o aluno responde essa prova também. Eu mesmo vou estar respondendo a prova para mim e a gente vai estar vendo como depois visualizar as respostas, certo? Então, até a próxima aula. Valeu!